Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Libra. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Libra. Que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Libra, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Libra. E vamos lá, gente, as cartas elas vêm numa sequência perfeita. Olha só que incrível, esse deck que eu estou abrindo a vossa leitura, ele traz mensagens dos espíritos de cura, tá? Então aqui nós podemos estar falando dos seres de luz, irmãos das estrelas, todos aqueles que estão querendo, né, transmitir uma mensagem nesse sentido de equilíbrio, de paz, de amor nas vossas vidas, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, olha só, essa carta abrindo a vossa leitura diz o seguinte: peça para o seu espírito guia, ou seja, faça, né, aquela sua comunicação, faça o seu, vá de encontro, né? Cada um de nós tem uma forma de se conectar, então peça, pergunte, né? Faça a sua pergunta aqui para o seu espírito guia. E olha que interessante, é como se na sequência realmente aqui fosse a pergunta, né? O primeiro movimento, e aqui já vem exatamente aquilo que você deve saber e fazer. Olha que incrível. Existe muito mais do que você imagina. Então, pensa assim, você está lá, né, naquele momento seu de comunicação, e aí você faz a pergunta, eleva o seu pensamento, abre o seu coração, é muito desse movimento, né, de abrir o coração, e aí o espírito guia, né, diz para você, aquele que te orienta, que te guarda, que te protege, diz: Libra, existe muito mais do que você imagina. E aqui é uma frequência de ativação número 44. E aí, na sequência, diz assim, é tempo de seguir em frente, né? É tempo de se movimentar, é tempo de seguir adiante, né? Então aqui mostra uma conexão, né? Então aqui é tempo de soltar, sair dessas conexões e seguir em frente. Existe um oceano de possibilidades para você do signo de Libra. Que linda essa mensagem para você, meus queridos. Com toda certeza, essa leitura vem trazendo um aconselhamento, vem trazendo realmente uma resposta e uma confirmação do divino, não é, meus queridos, para este momento das vossas vidas, como realmente uma resposta a um pedido, resposta a uma orientação que você já tinha, né, dentro do seu coração, então, dentro do seu íntimo, e aqui confirmando para você. Você não está de forma alguma limitado, restrito, porque às vezes a gente vive momentos das nossas vidas em que a gente se sente meio, né, como esses galhos, assim, parece que a gente está ali enovelado, enrolado, né, enrolada em questões e situações em que a gente até quer ir, mas a gente não está vendo a possibilidade. E aí essa carta diz, existe muito mais do que você imagina. Né? Então, perfeita essa mensagem para vocês. Gosto porque veio a energia do número 44 e aqui abrindo a leitura, olha só que interessante, né? Aqui a última carta, número 5 e aqui a de número 6. Então já trazendo o equilíbrio, já trazendo a restauração e já mostrando que realmente vocês seguem em frente, tá? Seguem em frente para esse novo momento das vossas vidas. Que linda essa mensagem. Vamos ver com o tarô o que mais vem para você do signo de Libra? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Libra. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos. A você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também aos nossos membros, Equinócio Plus. Gratidão a todos vocês por todo o amor, carinho, energia de bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega assim, aqui no meu coração, como um forte e poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, corações sempre unidos,
nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações sempre unidos, signo de Libra, agora com o tarô. Que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Libra, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados, quais são as orientações, quais são as confirmações, revelações para os queridos regidos sob o signo de Libra. O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas, agora com o tarô. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, aqui agora e por todo sempre. Olha só que lindo que vem no fundo do deck. Esse deck é muito especial, gosto bastante. A energia da roda da fortuna. Incrível, né? Então são aqueles momentos, olha só que lindo, são aqueles momentos em que a gente pode parecer que a gente está ali travado, que a nossa roda, né, que a nossa movimentação na vida travou, que a gente não está indo para lugar nenhum e a gente se vê, né? Até citei sobre essa questão dos galhos retorcidos, então parece que a gente se engalfinhou ali em umas coisas e prendeu, travou, e Anne, não vai dar jeito. Dá jeito sim, porque essa questão da roda da fortuna vem trazendo esse desacoplar aqui, né? E trazendo movimentação para vocês, inclusive abrindo com uma das cartas que, nossa, para mim nesse deck é favoritíssima, assim, tem várias, né? Mas é muito favorita aqui para mim porque traz a energia do olho de tigre. Esse deck é todo de cristais, né? Então, gostei bastante e trazendo aqui uma abertura para vocês. Olha só que lindo. Yes. Ah, que lindo, gente. Olha só. E tem muita fertilidade para vocês, né? Essa fertilidade, eu já falo para vocês sobre essa questão. Olha. Gostei. É isso mesmo, hein, gente? É isso mesmo. E olha, uma conexão aqui, olha, inclusive com a força espiritual. Lindo demais. Vamos lá, meus queridos. A questão da prosperidade, da fertilidade, né? Ela vem muito sobre aqueles aspectos em que às vezes a gente se vê, né, infértil, não produtivo, né? E o fato de vir aqui essa fertilidade para vocês vem trazendo uma conexão com a expansão, com a prosperidade e com o alargamento dos horizontes também, bem próprio dessa conexão com a roda da fortuna. E o que me chama a atenção na vossa leitura é porque a roda da fortuna, ela é o número 10. A carta que abre a vossa leitura também traz a energia do número 10. Então olha só que interessante, nós estamos num ano que o somatório dá o 10. Então, 2026, somatório 10. Na redução, a energia do número 1, que é exatamente esse portal que vem aqui para vocês. Então, olha só que incrível, né? São aqueles momentos em que certas questões já finalizaram, tá? Então, assim, já finalizou, é 10, é fim, finalizou. Agora é o momento de seguir em frente, olha, tem uma mão aqui com uma moeda dourada, sendo aqui de olho de tigre, né? Lindo demais, sendo ofertada para você do signo de Libra. E aí, se a gente se vê agarrado naquela situação, a gente não consegue acessar as possibilidades férteis, fecundas, prósperas que estão disponíveis para nós. As oportunidades estão sempre ali, só que cabe a nós ativarmos essas potências. É bem como as energias do tarô. Eu falo muito isso nas minhas leituras particulares. Então, assim, existem as energias, mas cabe a nós ativar essa frequência ou não. E como é que eu ativo isso, Anne? Através das minhas escolhas. Se eu tenho a oportunidade, mas eu não passo do portal, eu continuo agarrada lá naquela questão, ou naquela situação que finalizou, eu não vou perceber movimentos na vida. E é aquele exemplo que eu trago para vocês também do interruptor. Como assim, Anne? Que interruptor? Das nossas casas, a luz. A energia está sempre passando, os cabos da nossa rede elétrica estão energizados. Só que cabe a nós ir lá num determinado cômodo e tchuk, acionar. Quando você liga ou desliga, entre aspas, né? Então você está acionando. E aí, a partir do momento, pum, fez-se a luz. O que isso quer dizer? As oportunidades, a proteção, olha, peça ao seu espírito guia.
Pedi, obtereis, buscar e acharás. Né? Conexão aqui com todas as respostas que vieram de forma perfeita, mostrando exatamente o que você tem que fazer. Então você não está de forma alguma limitado por essa questão que finalizou. Né? Pelo contrário, a questão é, você está olhando, você está agarrado naquela finalização, é preciso soltar daquilo. Porque se a gente fica só naquele ponto, a gente não consegue ver e não conseguimos acionar o interruptor da nossa casa. A gente não consegue ver a luz de um novo dia. A gente não consegue ver o horizonte, porque a gente só fica pensando no fim. Só que todo fim é um começo. 10 passa para o 1. 1 mais 0 traz a energia do 1, que é exatamente essa oportunidade que se abre aqui para vocês, um caminho, inclusive falando sobre questões da vida material aqui, tá? Então, o que pode estar acontecendo aqui, né? Com toda certeza, essa leitura vem como uma confirmação, tá? Muito, muito, muito assim, contundente, avassaladora, é uma confirmação do divino. Muito provável que vocês, no vosso íntimo, fizeram a vossa sintonia, fizeram a vossa comunicação, né? Com a sua divindade ou com aqueles que guardam você, tá? Mestres, guias, espíritos de luz, irmãos das estrelas, tá bom, meus queridos? E você fez esse pedido naquele momento, às vezes, do desespero, naquele momento, às vezes, da dor, naquele momento, às vezes, da dúvida, né? Você pediu uma orientação. E aí são exatamente naqueles momentos em que nós passamos por processos muito dolorosos e muito desafiadores, que são grandes pontos finais na trajetória das nossas vidas. Então, às vezes, a gente pode estar falando ali sobre um término de um relacionamento, às vezes um término, e às vezes são grandes coisas também, né? Às vezes são coisas muito, muito, muito majoritárias. Então, às vezes é um término de um relacionamento juntamente com uma demissão. Às vezes junta tudo, sabe? Aí começa a vir um monte de coisa e você fala assim, nossa, mas o divino tá me colocando lá embaixo, né? Eu tô lá embaixo na roda, não estou vendo movimento nenhum na minha vida, estou me vendo ali totalmente sem possibilidades, né? Não estou vendo a possibilidade de crescimento nenhum na minha vida, de fertilidade nenhuma, né? Aqui não é só com relação à fertilidade de uma gravidez também, mas não apenas isso, tá? Estamos falando da fertilidade num sentido de a gente se sentir cheios de ideias, cheios de ideais, de capacidade também de nutrir os nossos sonhos e de dar à luz, de dar vida a projetos, coisas novas, coisas que estamos aqui realmente querendo, né, colocar, ofertar para este mundo, para o nosso planeta, tá bom, meus queridos? Então aqui, naqueles momentos da finalização, é que a gente tem apenas duas oportunidades, duas escolhas, na verdade. E qual é a escolha que a gente vai fazer? A gente tem a escolha de parar ali e ficar ali naquele ponto do sofrimento, e aí vem essa carta que traz aquela questão, né, que a gente se vê ali enovelado. Ou a gente tem a opção de olhar, levantar a cabeça, sair daquela questão do sofrimento, o sofrimento aqui muito associado a uma questão mental, ou seja, o pensamento fica só ali no negativo o tempo todo, tá? Então só pensando em por que aquilo aconteceu, por que tal pessoa terminou comigo, por que aquilo foi daquela forma, etc, 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 né? Então a gente fica naquele looping mental, aqueles pensamentos que ficam nos alfinetando, olha, são como essas espadas, tá? Ficam ali pinicando, né? E a gente não consegue descortinar, expandir, alargar a nossa consciência e também as nossas forças para ver que existe muito mais do que você imagina. Se nós fôssemos fazer a redução do número 44, ele é um número mestre, a gente não faz isso. Mas se nós fôssemos fazer, olha só que incrível, 44 dá 8. Então olha que linda essa energia de ativação, né? Então assim, estamos falando de uma frequência de prosperidade total aqui para vocês, inclusive que essa leitura vem como um sim, uma presença forte aqui de arcanos maiores na vossa leitura, tá? Então trazendo aqui movimento sim, mostrando que vocês vão sair sim vitoriosos. Presta atenção no que eu estou falando. Se você ainda está nessa situação pontual, às vezes aquilo que vem como uma apunhalada, né, aquela finalização, aqui é uma finalização, tá? De algo que veio bem pontual na sua vida, saiba que você vai sair disso vitoriosa, vitorioso e prosperando aqui. O que você precisa fazer neste momento? Seguir em frente. Antes de dar o passo de seguir em frente, você precisa cuidar
do seu campo áurico vibracional. Por quê? Porque assim como a questão da energia que está passando nos cabos, como eu falei, a ação de acionar é nossa. Então, a proteção espiritual, o auxílio, a força espiritual aqui, né, a ajuda, ela está sempre acontecendo, só que cabe a cada um de nós abrir esse espaço para que essa conexão se faça. Senão, a energia está lá fluindo, mas a gente vai estar sempre no escuro, né? Vamos estar sempre de luzes apagadas. A ação de acionar o interruptor é nossa, única e exclusivamente nossa, tá? Então, antes de você dar o passo, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar do seu campo áurico vibracional. Então, primeira coisa, tirar os pensamentos ali negativos que podem estar ainda naquele ciclo, naquele looping daquela finalização. Poxa, eu me dediquei tanto tempo para aquele trabalho e tomei aquela punhalada, fui demitida, fui demitido. Ou então, poxa, caramba, tá vindo tudo de uma vez, né? A minha roda tá lá embaixo, eu tô lá no fundo do poço, né? Passei por isso e aquilo no meu trabalho, agora o relacionamento também termina, né? Então, assim, é não ficar pensando nisso. É pensar que tudo está acontecendo de modo a te colocar num lugar muito melhor e muito maior com outras possibilidades, tá? Aqui nós estamos falando da roda girar e de você seguindo em frente, tá? Então, primeiramente, precisa tirar a atenção para aquilo que machuca, para aquilo que fere, e nós estamos falando da natureza mental, porque o acontecimento em si já foi, já aconteceu. Então, ele não tem mais o poder de atuar sobre você. A menos, né, ao menos que você permita que isso aconteça, tá? Então, não permita que essa ação daquele acontecimento que já foi, já no passado, continue agindo sobre você neste hoje, neste agora. Então, o momento é cuidar da sua energia, cuidar da sua frequência, do seu campo áurico vibracional. Ah, mas por que isso é importante, Anne? Porque nós abrimos espaço para que as coisas cheguem até nós. Tudo que nós recebemos do universo diz respeito à frequência que nós estamos vibrando. Ah, mas então quer dizer que a finalização ela tem a ver com a frequência que eu estou vibrando? Nesse caso, não. Nesse caso, ela vem para te recolocar num momento melhor, numa fase melhor. Porque senão, de repente, você ia ficar semeando, ficar se dedicando dentro de um relacionamento, dentro de uma situação que já petrificou. Essa carta traz a madeira petrificada, né? É uma pedra que ela tem esse aspecto, né? De uma madeira que é petrificada mesmo. Parece uma madeira. Então, assim, imagina, você não tem a possibilidade de crescer dentro dessa relação, dentro desse trabalho, não tem a possibilidade de, sabe, alargar. E aí, de repente, a gente vai ficando cada vez mais dentro daquele cenário, dentro daquela situação, que quando a gente vê, não é só o trabalho que petrificou, a nossa vida inteira petrifica, entende? Então, assim, a nossa vida inteira perde o movimento. Então, nesse caso, não é que foi você que gerou isso, o universo está gerando, tudo no universo funciona dentro dessa energia tríplice, né? A construção, a manutenção e a destruição. A criação, a manutenção e a destruição. E a gente vê isso nas energias das tríplices, que a gente vê em diversos, né, em diversas mitologias. Nós vemos isso em diversas situações, tá? Como por exemplo, Brahma, Vishnu, Shiva, Pai, Filho, Espírito Santo. A gente vê essa tríplice acontecendo, tá bom, meus queridos? Então, o que acontece aqui? Nesse caso, a partir do momento, agora sim, a mudança veio, a possibilidade de mudar já está, né? O universo traz daquela forma, né? Às vezes é meio caótica, às vezes é meio abrupta, mas é uma possibilidade de um começo, é uma possibilidade de um novo. E aí a gente só tem duas opções, ou a gente fica agarrado naquele sofrimento, naquele fim, né? E vive aquele eterno fim que a nossa vida se petrifica, ou então nós temos a opção de seguir em frente, existe muito mais do que você imagina. Então veja a questão do pensar aqui, o pensamento no negativo, o pensamento naquilo que pinica, naquilo que cutuca, naquilo que já foi. E o pensamento que alarga, o pensamento que expande, o pensamento que cura aqui com essa energia desse verde, esmeralda, lindo, maravilhoso, tá? Então aqui nós estamos falando de virar a roda primeiro dentro de nós, girar a frequência, ao invés de ficar na frequência do sofrimento, da tristeza,
da escassez, da dificuldade, daquele desafio que consome, você vira a sua energia para as possibilidades. E com isso, ativa a sua frequência para as possibilidades e para as oportunidades. E é isso que você vai começar a perceber. Oportunidades chegando, coisas chegando, pessoas chegando, cenários acontecendo para vocês. Tá? Notícias aqui favoráveis também com relação à possibilidade, se for o caso, de trabalho. Nós estamos falando de uma oportunidade de crescimento material aqui, tá? E de renovação energética também, porque isso que aconteceu era algo que já estava vindo de uma forma que estava muito, como eu disse, emaranhada. Então precisava acontecer para cortar. Pensa sempre num crescimento de uma árvore. Se você quer que uma árvore cresça, se você quer que uma plantinha cresça, é preciso fazer podas. É preciso que isso aconteça. É fácil para a planta ter lá uma poda? Claro que não. Com certeza ela deve sentir, né? Ela deve sentir uma dor, deve passar por um sofrimento. Mas é importante para que ela possa crescer. E isso acontece na natureza, e isso acontece através do alargamento. A gente acaba se acomodando em cenários que são cenários que petrificam a nossa fertilidade, a nossa fecundidade, a nossa prosperidade e o alargamento perante as nossas vidas, tá? E o que está acontecendo aqui para vocês realmente é isso, é seguir em frente, é alargar os horizontes, tá? Organizando os pensamentos para que você possa ir ao longe. E a partir desse giro na sua roda da fortuna interna, na sua energia interna, cuidando da sua frequência, cuidando do seu campo áurico vibracional, fazendo as suas orações, fazendo os mantras, tá? Vou fazer com vocês o mantra de poder, tá? O nosso mantra luz para o ano de 2026, tá? E a gente pode até fazer o mantra, vamos fazer agora este mantra: desistir nunca será uma escolha. Desistir nunca será uma escolha. Desistir nunca será uma escolha. E assim é. Tá bom, meus queridos? Este mantra eu canalizei há muito tempo, há muitos anos atrás. Foi um mantra que veio para mim num momento de grande desafio, tá? E aí me veio esse mantra, né? Desistir nunca, desistir jamais, tá? E eu passo este mantra, caso você queira trabalhar com essa energia, faça, principalmente quando você perceber que o pensamento tá ali te pinicando. Tá ali voltando para aquela escassez, para aquele sofrimento, aquele looping mental que fica só no negativo, que fica só no emaranhamento. Aqui nós estamos falando de ampliar, de expandir. Então estamos falando de pensamentos novos, de pensamentos promissores, inclusive favoráveis para inícios aqui de projetos, tá? Favorável para estudos, e eu vejo vocês aqui com um pensamento muito dirigido, muito voltado para algo novo. Então é importante que isso parta de um campo áurico vibracional que seja favorável a isso. E é por isso que a prática do mantra pode sim estar ajudando muito você. Tá bom, meus queridos? E também as outras práticas que eu vou estar passando. Aqui mostra, então, uma energia muito favorável, realmente mostra vocês seguindo em frente, tem uma frequência muito positiva para dar vida a sonhos, de repente, antigos projetos e coisas que estavam paradas, justamente por conta daquele cenário que finalizou. E agora é uma excelente chance de você dar vida, de repente, a um estudo que você queria fazer e não fez, a uma vida que você queria viver, não estava vivendo por conta daquilo, né? Que estava prendendo você. Então, muito favorável para estes novos inícios que vocês podem estar realizando, tanto num sentido de questões do trabalho, de questões aqui envolvendo dinheiro, envolvendo ganhos, possibilidades aqui, tá? De retorno, inclusive financeiro, muito positivo, muito favorável, tá? Estamos falando de um giro aqui para vocês, de um novo momento melhor, promissor financeiramente também, com relação à carreira, tá? Mas também com relação aqui, não só dinheiro, mas também com relação ao bem-estar. Eu sinto vocês aqui realmente seguindo em frente, com força total, com determinação, com energia, tá? Realmente aqui a cura se fez. É um momento muito favorável para essa cura das energias da mente, né, da nossa consciência, e eu vejo vocês aqui realmente muito determinados e muito inspirados para manter essa estrutura mental, essa coesão mental e realmente seguir em frente rumo a esse giro dessa roda incrível aqui para vocês, tá? Mostrando que realmente a roda girou e vocês não vão ficar ali parados
naquela mesma situação, naquele mesmo cenário, tá? Foi um fim, foi uma finalização, você traz isso como força e você abraça as oportunidades do porvir. Tá bom, meus queridos? É tempo de seguir em frente e eu sinto vocês aqui seguindo em frente com velocidade, com determinação, com coragem, tá? Rumo ao momento novo, próspero, melhor, iluminado. Gosto bastante porque vem aqui essa energia do olho de tigre, e o olho de tigre é um cristal que inclusive eu vou deixar já como prática para vocês, já vou começar a falar sobre as práticas aqui. O olho de tigre é um cristal incrível para que a gente possa se conectar com a proteção espiritual. Então, como eu falei sobre a questão do campo áurico vibracional, tá? Então, aqui fica muito bacana para você potencializar isso e ampliar as suas energias, as suas frequências, porque ele é um cristal que ele vai sintonizar com a energia solar, tá? Então, tanto nessa questão das energias, também com relação à prosperidade. É um cristal que tem uma energia muito boa para se trabalhar o fluxo do dinheiro, tá? E a prosperidade em todos os níveis das nossas vidas, tá? São vocês aqui, olha, passando, né, por esse muro, acessando esse portal, ativando essa energia e gerando mais coisas boas para vocês, tá? Tudo depende da forma como a gente potencializa as energias. A gente pode olhar para aquilo e não fazer nada, ou a gente pode olhar para aquilo e fazer aquilo crescer. E tanto é que vocês saem do 1 e vão para o 10, tá? Vão na direção de um momento muito melhor, novo, inspirador, repleto de energia, repleto de prosperidade, repleto aqui de Tchatcha, tá? Tem muita energia aqui para vocês. Linda demais essa leitura. Eu vou trazer aqui para vocês uma energia de ativação e depois eu vou tirar uma mensagem final com esse oráculo que é extremamente especial. Tá bom, meus queridos? Então, trouxe já a frequência do olho de tigre para vocês e vou colocar aqui a energia do Agnya Chakra, nosso terceiro olho, tá? Agnya Chakra, terceiro olho, para você estar trabalhando com a energia do azul índigo, tá? É um azul que ele vai trabalhar entre os tons do roxo e do azul turquesa, o azul mais claro. Ele é um azul quase roxo, não chega a ser roxo, mas é quase roxo, tá bom, meus queridos? Então, a ideia é você trabalhar com esta cor em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que fiquem perto de você. Aqui vem o cristal iolita, tá? Que você pode estar trabalhando. Também trouxe aqui o olho de tigre, tá? Você também pode estar trabalhando com estes cristais que vão ajudar bastante a você potencializar essa energia de virada, essa energia do novo, melhor, próspero, abundante, feliz nas vossas vidas, repleto de bem-estar, repleto de criações, de potencial aqui para que vocês possam estar ativando, crescendo, emancipando nas vossas vidas. Tá bom, meus queridos? Muito favorável para estes inícios de projetos, tá? Ou coisas que de repente você queria fazer e por conta dessa situação que estava agarrado, você não estava conseguindo realizar. Tá bom, meus queridos? Então, trabalhem com essas energias do azul índigo, você vai estar potencializando o Agnya Chakra até eu lançar a vossa próxima leitura. Então, fiquem ligados aqui nos próximos lançamentos, vão acompanhando os próximos lançamentos, tá bom? Enquanto isso, você vai trabalhando com a energia do azul índigo Agnya Chakra. Tá bom, meus queridos? Vou tirar uma mensagem final com este deck muito especial. Uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Libra. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Libra? Uma mensagem final, por gentileza. Libra, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô e quer conhecer também todo o material que eu estou utilizando aqui nesta leitura com vocês, os oráculos, o deck de tarô que eu estou utilizando, é só você acessar o meu site. O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo no rodapé deste vídeo e também está fixado aqui no primeiro comentário e também está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Então vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Libra, seguindo em frente, sempre em frente. E assim é. Vamos lá.
Uma mensagem final, por gentileza. Eu sinto que eu tenho que pegar a última. Então vamos, esse deck é extremamente profundo e ele traz mensagens da nossa Mãe Terra querida, tem uma conexão muito grande com este arcano. E vamos lá. Olha só que lindo, amei. Bom, essa primeira carta fala sobre a nossa fortaleza, né? Então é exatamente isso. Olha a energia dessa carta, gente. Esse deck é de uma beleza assim surreal. Ele é lindo demais e ele é muito profundo. Então veja, quando nós passamos por situações desafiadoras e que vão servir como uma saída daquele ponto em que a gente se emaranhou em coisas que não têm a possibilidade de crescimento, aqui principalmente é isso, tá? Lembra, petrificou, não tem crescimento, não tem expansão para crescer, para nutrir, para prosperar, tá? São nesses momentos que a gente precisa ver o tamanho da nossa fortaleza interior, tá? Da força espiritual, tá? E tanto é verdade que a leitura vem como um feedback incrível. Olha essas cores, gente. A leitura vem como um feedback incrível. A mesa de vocês está a coisa mais linda. Peça para o seu espírito guia, peça para aqueles que guardam você e que nunca dormem. E aí vem uma confirmação atrás da outra. Então perceba a sintonia e o nível energético espiritual dessa leitura. Eu espero que vocês possam estar sentindo essa energia como um bálsamo de luz chegando aí, tá bom, meus queridos? Te dando aquele super abraço de luz, dizendo: Libra, você é essa fortaleza. Se erga, não fique no sofrimento, se erga, tá? Veja a rocha forte que você é. E não é uma finalização, não é um fim de um ciclo. A Roda da Fortuna fala sobre isso, fim de ciclo kármico, né? Então não é por conta dessa finalização que você também é fim. Nós estamos falando de nascer para o novo e em frente, sempre em frente. Veja a fortaleza que você é. E essa carta que vem, né, representando perfeitamente esse momento, a revolução, né? Ou seja, uma revolução nas vossas vidas para que você possa viver o novo. E olha que lindo que essa carta traz. Aqui uma flor de lótus e aqui uma moeda dourada. Então, a expansão no plano material e a expansão na consciência. Que linda essa mensagem para você do signo de Libra. Eu espero, meus queridos, do fundo do meu coração, que essa mensagem possa super contribuir positivamente, que possa inspirar você de alguma forma, meus queridos. E Libra, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E Libra, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, um conteúdo muito especial, produzido por mim, juntamente com a minha equipe. Então, convido você a ser membro Equinócio Plus, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo, também está aqui fixado no primeiro comentário e eu vejo você lá, na nossa área de membros Equinócio Plus. E vamos finalizar esta belíssima leitura realizando o nosso mantra Luz para o ano de 2026, meus queridos, e em celebração a este momento de revolução positiva nas vossas vidas, né? Até falei sobre a questão da tríade, né? Da tríplice. Então, vamos colocar aqui abaixo nos comentários uma moeda, né? Vamos colocar uma moeda dourada, vamos colocar uma representação, né, do dinheiro aqui para vocês. Lembrando que esse dinheiro vai estar representando, né, a questão da prosperidade, sim, mas também a sua fortaleza interior, o brilho da sua alma que permanece, independentemente do que venha acontecer nesse plano. A roda está sempre girando e você permanece rocha forte, firme e forte, sempre em frente. Tá bom, meus queridos? Então, coloca aqui abaixo nos comentários o emoji desse dinheiro, dessa moeda dourada, enfim, eu já vou saber que é exatamente dentro, né,
disso que nós estamos falando aqui vão saber também que tem o seu amor, tem o seu carinho, tem a sua companhia até este momento da leitura. Combinado? Conto com você, conto com a sua participação e conto com você também para colocar aqui abaixo o nosso mantra luz, porque nós estamos nessa grande e poderosa corrente do bem, gerando esse bem para as nossas vidas e também para toda a nossa Mãe Terra. Combinado? Vem comigo, vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim é.